Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre partícula beta, especificamente a emissão de partículas beta. Vamos lá? O que é uma partícula beta? Pessoal, uma partícula beta é uma partícula radioativa na qual eu tenho uma massa zero, uma carga menos 1. Vamos ver isso aqui em um exemplo. Eu tenho aqui um elemento químico, carbono. E o isótopo radioativo do carbono é o carbono de massa 14, número atômico 6, logo ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 14 menos 6, 8 elétrons. Professor, por que 14 menos 6? Pessoal, o número de massa do elemento é calculado pelo número de prótons mais o número de nêutrons, ok? Se eu tenho uma massa e eu tenho próton, fazendo a massa menos o próton, eu tenho um nêutron. Perceba que há uma instabilidade nesse núcleo. Como assim instabilidade? Eu tenho um desequilíbrio em relação à quantidade de prótons e nêutrons. Aqui eu tenho 6 prótons e aqui eu tenho 8 nêutrons, ou seja, eu tenho 2 nêutrons a mais se a gente for comparar as quantidades. Ok? Isso aqui vai gerar uma instabilidade no núcleo do átomo de carbono. Para se estabilizar, o carbono emite uma partícula beta. Vamos lá? Então vamos fazer a reação aqui. Então esse carbono ele emitiu uma partícula beta. Vou colocar aqui mais. O que é a partícula beta? A partícula beta é o elétron, carga menos 1 e massa 0. Ok? Quando isso aqui acontece, a emissão da partícula beta gera como consequência o aumento do número atômico. Vou chamar aqui de X. A massa é 0, se mantém a mesma, 14. E o número atômico aumenta em uma unidade. Era 6, vai ficar 7. Professor, como é que eu faço para descobrir esse X? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Você vai substituir esse X pelo elemento químico que tem número atômico 7. Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons que o elemento tem no seu núcleo, é a identidade do elemento químico, ok? Qual elemento químico, qual o único elemento químico que tem número atômico 7? É o nosso nitrogênio. Então, esse processo de decaimento radioativo transforma o carbono em nitrogênio, ok? A emissão de partícula beta transforma o carbono em nitrogênio. Agora, vamos conferir o núcleo do nitrogênio. O núcleo do nitrogênio vai ter 7 prótons, 7 elétrons e 14 menos 7, 7 nêutrons. Aqui agora, pessoal, a gente vai formar um núcleo estável. Professor, por que estável? Porque eu tenho a quantidade aqui igual, quantidades iguais, ou não há uma diferença tão considerável entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, ok? Enquanto aqui eu tenho um núcleo instável, aqui eu tenho um núcleo estável, ok? Então aqui eu vou ter a estabilidade. Professor, mas como assim esse processo vai acontecer? Como é que partícula beta é um elétron e aqui virou um próton? Pessoal, é o seguinte, nesse processo aqui, acontece o seguinte, um nêutron que está aqui se transforma em próton, ok? Então, nesse processo, além de ter a emissão de partícula beta, você vai ter também a emissão de uma partícula subatômica chamada de antineutrino. Show? Então, eu tenho aqui que um nêutron se transforma em próton. Se eu tinha 8 nêutrons aqui, eu vou ter 7 nêutrons aqui. Por quê? Porque um dos nêutrons se transformou em próton. Quando isso aqui acontece, eu vou ter um decaimento radioativo. A transformação do carbono, isótopo do carbono 14, que é instável, que é radioativo, no elemento nitrogênio, que tem aqui uma estabilidade no seu núcleo. Estou partindo de um isótopo instável, de um elemento, para a transformação em outro elemento estável, ok? Esse é radioativo, esse aqui não é radioativo. Show de bola, pessoal? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que dê um like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Um abraço.